ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 ao 28. Obrigada. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés e o tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que aqui estamos. Feche os seus olhos, meu irmão e minha irmã. Pai querido, nós lemos a tua palavra e queremos ouvir a tua voz nessa manhã. Vem, fala aos nossos corações, aquece os nossos corações, transforma a nossa vida, a nossa forma de pensar, porque nós queremos ouvir a tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Põe a sua biblinha aí no lugar, sente-se dando um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno, amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, o contexto com o qual acontece essa história, Paulo ele está na sua segunda viagem missionária. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele faz 3 viagens missionárias e esta é a segunda viagem missionária. O que era a viagem missionária de Paulo? Paulo ia nas cidades, estabelecendo grupos, que hoje nós chamamos de igreja, não é? Mas ele estabelecia grupos e deixava alguém mais experiente liderando esses grupos, e ele mandava cartas a estes grupos. Então você vai ver a carta aos Coríntios. O que era a carta aos Coríntios? É ele mandando uma carta para o grupo que ele formou na cidade de Coríntios, né? A mesma coisa você vai ler em Efésios. Então a cidade chamava Éfeso e ele mandou carta aos Efésios. E tudo isso acontecia em suas viagens, e muitas dessas cartas foram escritas nas prisões. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, o próprio nome já diz, ele conta de forma generalizada, uma forma mais contínua, essas viagens. Então você vai ver quase que todas as histórias de todos os apóstolos nesse livro, mas como Paulo foi um dos discípulos, dos apóstolos, que mais tiveram essas ações, então você vai ver um monte de informação aqui de Atos dos Apóstolos. Mas aqui você vê um pouco da história de Pedro, um pouco da história de Tiago, você vai vendo a história dos outros apóstolos também. Mas o apóstolo Paulo, que teve um chamado forte,
você encontra muitas histórias das viagens, das 3 viagens missionárias dele. E essa é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E eles estavam na cidade fazendo esse trabalho, falando de Jesus, falando do reino de Deus, falando que Jesus havia morrido, ressuscitado e que voltaria. E enquanto eles estavam fazendo este trabalho, uma mulher que ficava na cidade... Quem já foi no centro de São Paulo aqui e pediram para ler a mão de vocês aí? Então, naquela cidade era mais ou menos assim. Naquela cidade tinham lá as mulheres que ficavam adivinhando, que ficavam lá chamando as pessoas para fazer adivinhação e tudo mais. E Paulo, na verdade, nem queria mexer com ela. Paulo estava interessado em falar do amor de Deus, do reino de Deus, para quem quisesse ouvir. Mas como os espíritos são terríveis, a mulher vinha perseguindo Paulo e ficava: olá, homens de Deus. Ela não estava mentindo. Mas Paulo não gostou daquela situação. E Paulo um dia está passando e ela de novo: ó, lá vão os homens de Deus que falam da salvação e tal. Paulo volta: quer saber? Não vou deixar quieto não. Paulo volta e repreende o espírito daquela mulher. Só que aquela mulher trabalhava para os grandões da cidade. E quando ela ficou sem o espírito de adivinhação, perdeu-se o din-din. E os homens não gostaram. Eles já não estavam gostando da pregação de Paulo e de Silas e a sua comitiva, mas estavam deixando quieto. Quando Paulo mexeu no bolso, eles se indignaram. E então eles pegaram Paulo e Silas e foram levar a quem tinha o poder para prendê-los. E então eles foram presos. Não só presos, mas eles foram também açoitados. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa manhã. Paulo e Silas haviam feito essa viagem missionária, designados por Deus para levar o evangelho a toda criatura. Eles estavam no meio do processo que Deus tinha dito que era para fazer, e de repente se encontram aonde, irmãos? Numa prisão, sendo açoitados. Talvez eu e você, no lugar de Paulo e Silas, no mesmo momento, tivesse se indignado contra Deus e dito: ei, está acontecendo alguma coisa aí, o anjo foi tomar café. O que aconteceu, Deus? Estou fazendo a sua vontade e estou sendo açoitado. Estou fazendo a sua vontade, estão me jogando na prisão. Então o primeiro ensino que nós temos aqui é que talvez você esteja no caminho certo, esteja fazendo a vontade de Deus, mas os inimigos vêm e vêm com fúria, e vêm com força, e você é só um humano, você é só uma humana que tem que lidar com a fúria do inimigo. Eu costumo dizer, meu irmão e minha irmã, que o diabo não vem para brincar. O inimigo das nossas almas não vem para... vou só dar uma dorzinha ali. Não. Ele vem para matar, roubar e destruir, como a Bíblia diz. E se ele tiver a oportunidade no momento certo, ele quer fazer. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que mesmo que a gente não entenda os porquês, mesmo que eu e você não entendamos os porquês, eu vou permanecer na mesma posição. Paulo e Silas, com certeza, a gente sabe o desfecho da história, mas eles naquele momento não sabiam. Eles só olharam para si e se viram apanhando e indo para uma prisão, amém? Amém? Nós sabemos o que aconteceu, nós acabamos de ler, mas eles não sabiam. Mas em nenhum momento eles murmuraram, eles disseram: Deus me abandonou, aonde está o Deus que nós pregamos? Não, eles permaneceram na mesma posição. E eles foram para lá. O interessante é que quando eles levaram para os magistrados, muitos daqueles
que já tinham sido abençoados pela palavra de Paulo e de Silas, que já tinham recebido oração, que já tinham recebido milagres da parte de Deus, não os defenderam. Não levantou um para dizer assim: deixa eles não estão fazendo nada de mal não, eles estão falando só do amor de um Jesus aí, deixa eles. Ninguém se levantou. E muitas vezes eu e você temos que lidar com uma coisa chamada ingratidão. Alguém aqui já passou por isso? E aí você, dói ou não dói, irmãos, ingratidão? E ele olhava de repente para o olho e falava: ô gente, orei por essa daqui hoje de manhã, estava manca de uma perna, agora está andando com as duas e não fala para as pessoas que a gente é bom. Olha, o gente foi bom, né? Já mostrei de onde eu era. Outro que de repente estava passando por uma tribulação na alma, recebeu uma palavra de Paulo que acalmou o seu coração, não se levantou para defender Paulo, nem Silas. Eles sofreram a injustiça e sofreram com ingratidão, mas eles não mudaram o seu posicionamento, eles continuaram sendo Paulo e Silas de Jesus Cristo. Ao irem para a prisão, eles não foram tratados como um preso perturbador da paz, um preso café com leite. Não. As pessoas disseram assim: prenda-nos como bandidos perigosíssimos. Eles foram presos dentro de um cárcere com portões, mas também tiveram suas mãos amarradas, os seus pés amarrados, presos ao seu tronco. Aleluia. E eles continuaram na mesma posição. Eu não sei você, meu irmão e minha irmã, mas aquele posicionamento de Silas e Paulo, se fosse eu e você, talvez nós não tivéssemos o mesmo posicionamento. Mas o posicionamento deles fez o céu parar. Se tinha alguém no céu que não estava vendo o que estava acontecendo com Paulo e Silas, os anjos começaram a dizer: ei, olha o que está acontecendo lá. E de repente, para surpresa dos anjos, à meia-noite, Paulo e Silas, açoitados, presos nas mãos e nos pés e nos troncos, começaram a adorar. Só que eles não começaram a adorar superficialmente, porque quando você está açoitado, só te resta a voz. Eu imagino que se eles se mexessem, né? O quanto doeria aquilo, porque imagina você todo açoitado, amarrado, preso, qualquer movimento ali ia doer. Então de repente você estava vivendo um momento de dor na sua vida, que parece que qualquer movimento que você vai fazer dói, dói muito, e você quer ficar ali parado. Mas te resta a voz que adora, a voz que exalta, e essa mesma voz atrai a presença de Deus para a sua vida, atrai a presença de Deus para o lugar da adoração. E quando você começa a adorar a este Deus, o terremoto, o chacoalho do céu começa, e as prisões são quebradas, as cadeias se abrem. Tudo começou à meia-noite com uma adoração. Infelizmente a Bíblia não escreve para a gente a composição de Paulo e Silas naquela noite, mas eu posso imaginar eles cantando, mesmo sem entender, mesmo com as dores, mesmo com as prisões,
eu vou te adorar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez Paulo tenha composto uma música naquela madrugada dizendo: eu sei quem tu és, eu te vi. Eu vi o brilho da sua luz e por isso eu não posso voltar para trás. Ainda que esteja doendo, ainda que eu esteja preso, os meus olhos te viram. Eu te conheço, Deus. Aleluia. Queridos, quando eles começaram a cantar, aquele ambiente da prisão se transformou num ambiente de esperança. Aquele ambiente de dor passou a ser um ambiente de vida e não de morte. E à medida que eles cantavam, o Senhor é bom o tempo todo, não importa as circunstâncias, Ele é bom e eu vou adorar. Eu imagino Deus mandando a cavalaria do céu, aleluia. Eu imagino os anjos pegando as suas espadas, desembanhando e indo em favor de Paulo e Silas e dizendo: com o Filho do Deus Altíssimo ninguém vai mexer. E as portas começaram a se abrir, aleluia. Ore cantarabashere cantarabalassurianas. Quando as portas se abriram, meu irmão e minha irmã, assim como vão se abrir na sua vida, Paulo e Silas, para surpresa de todos, não saiu correndo da prisão. Estão soltos, estão livres. A porta se abriu. Mas aí Paulo e Silas perceberam que quando você é livre por dentro, não importa o lugar onde você está, não importa a situação que você encontra, você é livre, livre no espírito, livre na mente, livre na alma. Nada pode prender você, meu irmão e minha irmã. Então para de olhar para a circunstância, para de olhar para a prisão e começa a se lembrar quem você é em Deus e simplesmente adora Ele. Adore a Deus, querido. Pastora, mas eu estou sem motivos para adorar neste momento. Paulo e Silas não tinham motivo para adorar naquele momento, mas eles adoraram e a prisão se abriu. Se você quer mudança de vida, a mudança precisa vir de dentro para fora. Se você quer ver um terremoto na sua vida, pastora, mas terremoto é coisa ruim, mas nesse caso foi coisa boa, meu irmão. De repente na tua vida está chacoalhando tudo. Meu Deus, é terremoto. Para todo mundo é coisa ruim, mas para você é coisa boa. Porque a vida do servo de Deus é assim. Nós vivemos coisas que ninguém entende. Meu Deus, se acabou tudo. Não tem uma música do mundo aí que fala isso, de brincadeirinha de criança? Meu Deus, se acabou tudo. Tanto bem que eu te queria. Tanto bem que eu te queria, mas foi-se embora. Deixa aí, irmão. É terremoto? É terremoto, mas é bom. Está abrindo as portas da prisão. Meia-noite. Quem já ficou doente aí de madrugada? Parece que meia-noite a febre é mais alta, né, irmãos? A irmã Kiki que está aqui, que é enfermeira, sabe, né? Madrugada é sempre uma beleza. Porque parece que não vai dar para abrir a boca para cantar. Tá tão alta a febre. Eu imagino, né, irmãos? Naquela época não tinha antibiótico, não. E mesmo que tivesse, nem dá para eles. Então, imagina você todo cortado. A febre tá alta. Vamos dormir.
Vamos ver o que acontece no dia seguinte. Mas de repente, como o pastor João Câmara brinca, bastou um dó maior lá de Silas. E Paulo começou a adorar. Silas começou a adorar. E a unção de Deus foi tomando aquele lugar. Eu gosto sempre de trazer algo prático para as nossas vidas. E crente é tudo meio doido. Fala comigo assim: eu sei que crente é tudo meio doido. A gente é mesmo. Porque de repente você está na sua casa, você vai acordar de manhã. Não faça isso não se você tiver filho adolescente, porque eles vão ficar bravos. Mas começa a cantar logo cedo. Começa a adorar logo cedo. Antes de escovar o dente, vai pro banheiro já, vai cantando com a pasta na boca, sabe? Os crentes tudo doido. Só que você não está cantando por cantar. Você está começando a sua manhã clamando pelo Espírito Santo de Deus. Então você está lá escovando o dente. Aí você começa: eu navegarei no oceano do... Logo cedo. Porque eu quero que o Espírito Santo venha para minha casa, para minha vida, para minha história, para o meu trabalho. Ou então já começa cedo também: nós estamos aqui tão sedentos hoje. Aí os vizinhos vão ouvir tudo doido. E depois que virou crente, ficou doido. Doido pela presença do Eterno, doido pelo milagre, doido pelo terremoto, doido pela libertação. Eu sou doido mesmo. Quantos estão dispostos a enlouquecer pela presença do Eterno? Talvez a pastorinha hoje está meio doidona e falou para você assim: vem enlouquecer comigo. Vem atrair a presença de Deus para a sua vida. Vem ser livre de dentro para fora. E perceber que não importa o lugar. Se o Espírito Santo de Deus está com você, não importa a luta, não importa a afronta, você sairá pela porta da frente. Aqueles que te prenderam, se você continuar lendo o texto, aqueles que te prenderam vão sair junto com você dizendo: eu quero esse Deus também. A sua vida, sendo um testemunho vivo, não vai abençoar só você mesmo, mas vai abençoar todos aqueles que estão andando junto com você, e que você ama e que você quer bem. Seja livre, seja livre, seja livre para adorar à meia-noite. Fique de pé no seu lugar. O Espírito Santo nessa manhã está falando comigo e com você, em que nós precisamos permanecer na mesma posição, ainda que as lutas venham, ainda que as dores cheguem. E você vai mostrar para Deus e para o céu que você está na mesma posição se você voltar a adorar de todo o seu coração.